Vamos lá, se eu te falasse que moda e psicanálise coexistem, você me taxaria de louca? Porque assim, quanto mais eu mergulho nesse universo que é a moda, mais eu entendo que moda é comportamento. E não teria como ser diferente, porque as tendências, de certa forma, elas são reflexo do que acontece numa sociedade que está totalmente em ruptura. Então a tendência, ela vem como uma forma da gente escapar da realidade e a gente quer cada vez mais estar na moda, né? A gente quer de fato surfar aquela onda porque estamos cansados do que já foi antigo, sendo que foi uma semana atrás muitas vezes. Então é aí que mora o perigo. Quanto mais a gente entende que a tecnologia ela vem avançando, a gente fica com medo. Só que ao mesmo tempo a gente quer surfar, sabe? Então a gente quer entender até onde isso tudo vai dar e a gente quer mais e mais e mais tendências acontecendo, novidades acontecendo e a gente não para prestar atenção no que está acontecendo de fato. Então, o que fica de fato é a psicanálise. A psicanálise que é por si só a leitura do ser humano, a leitura do eu, a leitura do autoconhecimento. Então, quem não quer hoje ter o autoconhecimento em dia, se entender melhor, se captar e, de certa forma, não criar algo que pode ser, de certa forma, vendável, e sim algo que não pode ser substituível. E esse algo que eu digo aqui somos nós, tá? Então, se a gente se entende, se a gente compreende o que a gente está sentindo, a gente não vai querer que o outro simplesmente nos enxergue, assim, a nada. A gente quer que ele se aprofunde. E para isso existe a psicanálise e para isso existe a personalidade, para isso existe o estilo. E aqui eu vou citar para vocês uma leitura lacaniana que eu inclusive coloquei no meu Substack falando sobre esse mesmo assunto, eu também falei no TikTok, só que como eu ando meio off do TikTok, eu resolvi postar algo um pouco mais aprofundado aqui no YouTube, porque eu acredito que conversas mais longas, elas tendem a ter melhores argumentos. Então vamos lá. Na leitura lacaniana, a personalidade permanece ao campo do ego, da imagem que fazemos de nós mesmos e principalmente da imagem que desejamos sustentar diante do outro. O estilo, ao contrário, ele escapa do controle. Ele não se organiza para ser compreendido, ele simplesmente aparece. E por isso o estilo não é algo que se constrói de forma totalmente consciente. E aqui vamos às argumentações, tá? Aqui ele cita então que o nosso estilo, ele escapa do nosso controle, ele escapa da forma como muitas vezes a gente quer ser percebida no mundo. E quando a gente vai até para um campo mais astrológico, é como se fosse o nosso ascendente, né? Como se a gente não pudesse esconder aquilo, porque o estilo mora em nós, é como a gente foi criado, é as nossas falas, enfim, o que se sobressai do nosso eu. Já a nossa personalidade é como se fosse a gente saindo daqui e indo para um date. A gente quer falar sobre tudo, a gente quer que o outro perceba o quão incríveis somos, o quão interessantes somos, mas na verdade é só uma idealização que o outro vai ter sobre nós. Porque o nosso eu de verdade, ele vai ser percebido com o tempo. Então, quando aquela pessoa, ela se inspira em você e ela quer ser você de alguma forma, ela não vai necessariamente ser. Por quê? Ela já tem ali dentro do seu eu interno um estilo muito mais sobressaído e que ela só vai conseguir imitar um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho daquilo que você é, mas não necessariamente o seu estilo, porque o seu estilo, ele é o que permanece ali, ele é o que você não consegue descrever, sabe? É bem insana essa conversa, vamos dizer assim, mas ela tem um fundo de razão. E olha só essa frase, tá? Isso explica porque tanta gente cujo bem vestida não tem estilo algum e porque outras pessoas, longe dos holofotes, são imediatamente reconhecíveis. E é isso, estudar moda não é somente estudar sobre tecidos, o que é de extrema relevância, é uma coisa que eu também quero começar a fazer, né? Eu tenho uma mínima noção, uma noção extremamente básica, na verdade, mas que é algo que eu quero me aprofundar. Mas não é só isso. Moda não é apenas o que a gente está vendo, é o que a gente não vê também nas entrelinhas. Então, é comportamento, é realmente se engajar como um todo, é entender um pouco da política. Então, tudo isso forma a moda. Muita gente acha que também é só roupa, né? Ou só o que está acontecendo na passarela. Mas é o que está acontecendo aí no seu bairro.
E vem até uma pauta que, na verdade, eu quero fazer outro vídeo falando sobre isso, que é a pauta que a gente não sabe mais olhar para o que está acontecendo na nossa rua, no bairro, no centro da cidade, ou até mesmo numa cidade vizinha. A gente simplesmente pega o celular, o computador, que se exploda, qualquer coisa, e a gente busca referência ali. A gente não se inspira mais nas coisas naturais, nas coisas cotidianas, nas coisas que estão ali acontecendo, é a vida. E eu acho que acaba perdendo um pouco a graça quando outras pessoas entram na sua vida e pessoas que são mais esse universo da moda e falam, isso é cafona, isso é brega, isso é... Calma, vamos tentar estudar um pouco da cultura, tentar estudar um pouco o que está acontecendo ali, porque existe muito da classe social também, mas aí esse é um outro debate que eu quero ter e quero vir aqui falar com vocês. Mas eu trouxe um livro muito interessante, O Pequeno Príncipe, que sim, gente, ele também fala sobre moda. Vou encontrar, calma aí. Meu Deus, peraí que eu me perdi. É quando ele fala com a raposa, tá? Sério, é a melhor parte, né? Quando ele está falando com a raposa. Os humanos não têm tempo para conhecer mais coisas novas. Eles vão às lojas e compram tudo pronto. Como as lojas não vendem amigos, os humanos não possuem mais amigos. Se você quer ter um amigo, cative-me. Gente, isso é tão necessário para essa conversa aqui também, porque vai entrar no campo do desejo, tá? Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar lá no início, porque quando a gente fala de psicanálise também, de psicologia comportamental e outras tantas, né, análises que existem nesse campo, a gente fala do ser faltante que é o ser humano. Dessa pessoa tão medonha, esse ser que tá aqui na Terra, que não sabe exatamente por que ele está aqui, mas quando a gente vai vivendo a vida, a gente entende que os pertences, os bens materiais, eles estão ali mais para contar histórias e também para ser um tipo de legado para a família, ou até mesmo algo que você vá poder, né, esbanjar como um status, do que necessariamente ele vai cumprir meio que a função de te suprir, sabe? Então, quanto mais a gente entende que esse ser humano, ele precisa se vincular a outras pessoas, tanto na base do amor, do ódio, dos outros tipos de sentimentos que existem, é muito importante que ele ainda assim sinta algo, porque aquilo vai preencher ele de alguma forma. Ele ainda vai ser uma pessoa completamente faltante, tá? Porque existe algo dentro de nós que é a agonia, que é aquela coisa que a gente insana. Sabe aquele final de domingo? Esse é o ser humano. Esse é o entendimento perfeito que eu tenho do ser humano, que é uma pessoa que tá em eterna agonia, que sempre algo lhe falta. Sabe quando você encontra uma pessoa dos sonhos, ou até mesmo você tá num relacionamento legal, ou até uma amizade que te faz muito bem, ou até mesmo uma casa dos sonhos, e você pensa, nossa, isso sim, vai me preencher. Não passa tipo 1, 2 meses, ou até um ano, enfim, que seja, você não fica de novo agoniada, querendo alguma coisa? Então, o ser humano, ele é movido pelo desejo. E eu acho que essa frase, ela definiu muito bem esse trecho, na verdade, que muitas vezes quando a gente não tem esse reflexo de sentimentalismo na nossa vida, a gente compra. E é por isso que a gente virou muito consumista também. Quanto mais a gente visualiza o outro tendo, ou quanto mais somos estimulados por isso, por esse consumo exacerbado, é quanto mais a gente de fato vai ter coisas, mas que elas não vão significar alguma coisa para nós. E moda também é sobre isso. Moda, quando não bem definida pelo ser, ela é um guarda-roupa abarrotado de coisas. E eu não vou ser hipócrita aqui para falar com vocês que eu não tenho um guarda-roupa assim, como eu estou descrevendo, eu tenho. Só que isso é um tanto prejudicial, não só mentalmente falando, mas às vezes é uma coisa que precisa ser avaliada, precisa ser estudada do porquê disso. A gente precisa se conhecer cada vez mais. E aqui vai uma outra indicação de livro, tá? Que
foi a inspiração de toda essa minha falácia aqui, consumo de moda, a relação pessoa-objeto. Aqui eu deixei algumas breves anotações. Tem uma parte aqui do livro que cita Freud, tá? Então vamos lá. Freud descreveu a mudança do homem animal para ser humano quando ele transforma o princípio de prazer em princípio de realidade. A teoria em questão é baseada na interpretação do aparelho mental de acordo com esses dois princípios. O inconsciente governado pelo princípio de prazer luta unicamente para obter o prazer, mas o princípio de prazer irrestrito entra em conflito com o meio natural e humano, onde o indivíduo compreende que uma plena e indolor gratificação de suas necessidades é possível. Após esse desapontamento, o princípio de realidade supera o princípio de prazer. O homem aprende a renunciar os prazeres momentâneos, incertos e destrutivos, substituindo pelo prazer adiado, restringido, mas garantido. Sob o princípio da realidade, o ser humano desenvolve a função da razão, aprende a examinar a realidade e a distinguir entre o bom e o mal, o verdadeiro, falso, o útil e prejudicial. E aqui vai um desfecho, tá? Portanto, entender o discurso do consumidor, suas aspirações e fantasias projetadas sobre marcas de consumo é de fato a resposta para construir uma identidade atribuída às marcas após estarem estabelecidas os alicerces funcionais. Então, aqui é uma conversa também, né, bem mais focada ali para o meio comportamental, mas que cita Freud justamente pela fantasia que a gente cria, até mesmo quando a gente é criança. As nossas fantasias, elas são muito mais palpáveis na nossa cabeça. E conforme a gente vai crescendo, e isso inclusive é citado no livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui, que conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que alguns desejos, eles de fato não passavam de fantasias. E aí que a gente precisa entender quais são as fantasias funcionais do nosso consumidor. Ou pelo menos antes, né, de criar a marca. Na verdade, eu acho que tudo isso tem que ser feito antes, de fato, de se criar uma marca. A gente entender o ponto, o alicerce, o que vai, de fato, motivar o meu consumidor, o que vai vir a ser o meu consumidor, a comprar na minha marca e não da concorrente. Porque são nesses pontos de fantasia, são nos pontos comportamentais e da lógica do funcionamento do mundo, enfim. N motivos. Só que daí fica para um outro vídeo, porque eu também quero falar sobre o livro da Anna Sui, que fala sobre essa parte da fantasia que eu acho o máximo. E aí eu posso pegar mais complementos e mais ganchos desse livro em questão, que é o livro que eu já mostrei aqui, esse aqui. Então, eu acho que é isso, gente. Senão eu vou me estender muito aqui, eu tô exausta. São 8h16 de uma quinta-feira. E é isso. Confesso que eu amei. Assim, por mais que eu esteja cansada da semana, né? Amanhã é sexta-feira, uhul. E é isso. Um beijo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha. Ai, eu não sou nada youtuber, né? Já tô até com vergonha, mas enfim. Não esqueçam de compartilhar caso vocês tenham gostado, de comentar aqui, porque é muito, muito, muito importante vocês comentarem aqui. Por mais que tenha, sei lá, 2 visualizações esse vídeo, comentem. Porque eu quero saber qual a opinião, o que você achou do tema, se você concorda ou não concorda, se tem alguns fatos que você acha que deveriam ser mais bem colocados para eu trazer talvez em algum outro vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!